Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Olá, irmãos! Está no ar mais um programa Conheça o Islã, Deus Sabe Mais. Um programa cheio de entrevistas, documentários, filmes, minisséries, desenhos, tudo isso para levar para você a verdadeira face do Islã. Qualquer dúvida, sugestão ou pergunta, envie um e-mail para famacine@hotmail.com. Assalamu alaikum. Que a paz e a bênção de Deus esteja convosco. Deus sabe mais. Allahu A'lam. A Sura da Abertura. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louvor a Alá, o Senhor dos mundos. Ar-Rahmanir Rahim. O Misericordioso, o Misericordiador. Maliki Yawmiddin. O Soberano do Dia do Juízo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Só a Ti adoramos e só a Ti imploramos ajuda. Ihdina as-siratal mustaqim. Guia-nos à senda reta. Siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. A senda dos que agraciaste, não a dos incursos em tua ira, nem a dos descaminhados. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. A Surat al-Fatiha, a abertura, é a primeira surata do Alcorão Sagrado, segundo a sequência. Ela também é conhecida como Kitab, a mãe dos livros, porque ela dá início ao Alcorão Sagrado e às orações. Ela é uma surata maquia, ou seja, ela foi revelada em Meca e ela é constituída por 7 versículos. Abu Huraira, radiallahu anhu, narrou que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: se um indivíduo levantar para realizar a oração e não mencionar a Surat al-Fatiha, a sua oração estará incompleta. E ele repetiu isso por 3 vezes. Então perguntaram a ele: e nós que ficamos atrás do imam, como ficamos? E então Abu Huraira disse: vocês digam no seu íntimo. E então perguntaram a ele: mas por quê? Então Abu Huraira relatou que ouviu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizer que Allah subhanahu wa ta'ala disse: qasamtu salat baini wa baina abdin nisfain, ou seja, que Allah subhanahu wa ta'ala ele dividiu entre ele e os seus servos, que somos nós, em 2 partes. E disse mais: e tudo que o meu servo pedir, eu concederei. Então essa surata é um atestado da unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, além de mostrar que nós muçulmanos queremos sim saber a verdade, queremos que Allah nos encaminhe a ela. Obrigada, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Conheça o Islã. A neblina está se dissipando. O conhecimento vai se revelando. Breve resumo sobre o Islã. Os pilares do Islã. Os 5 pilares do Islã representam os fundamentos da vida de cada muçulmano. Você pode imaginar um prédio sem seus pilares? Agora tente imaginar a vida de um muçulmano sem estes pilares importantes. Esses pilares se unem para fazer um compreensivo, completo e holístico ser humano, que tem fortes arestas espirituais e, ao mesmo tempo, é ativo e responsável na esfera da vida diária. Sem esses pilares, a crença dos muçulmanos é fraca. Não basta dizer, eu acredito em Deus, Alá, sem seguir um tipo de ação importante.
Esses 5 pilares representam estas ações, estas manifestações da minha fé em meu Criador. Shahada, ou testemunho da fé. Salah, ou estabelecer a reza. Zaká, pagar os 2,5%. Jejum, ou jejuar durante o mês do Ramadã. Hajj, ou peregrinação para Meca. Shahada. Tudo na vida tem uma chave, e a chave para entrar para o Islã é a declaração de fé. Talvez você pense que para entrar para o Islã você tenha que fazer algo muito difícil ou realizar algum tipo de ato estranho ou insano. Mas a única coisa que se tem de fazer para tomar essa chave e abrir a porta do Islã é fazer uma declaração bem simples. Ouça atentamente enquanto a digo. Eu testemunho que não há nada na existência que valha a adoração além de Alá. Testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Alá. Se alguém disser isso com sinceridade, se tornará um muçulmano. E isso significa que essa declaração, dizendo que eu não mais vivo uma vida de acordo com o que eu quero, mas eu declaro, assim como quando nos casamos, eu declaro minha fidelidade e a minha absoluta honra e respeito com a minha esposa, quando me torno muçulmano, eu declaro a minha lealdade e a minha obediência ao Criador. Eu reconheço que não mais me submeterei a mim, não mais me submeterei ao mal à minha volta, e o farei seguindo o método que me foi ensinado pelo profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Algumas pessoas devem pensar, se os muçulmanos realmente acreditam em todos os mensageiros de Deus, por que eles só mencionam Muhammad na sua declaração de fé? Bem, como os muçulmanos acreditam na unicidade de Deus e na unicidade da humanidade, pois não há privilégio do homem sobre a mulher ou para brancos sobre negros, eles também acreditam na unicidade do conceito de profecia. Os muçulmanos não pegam ou escolhem. Eles acreditam em todos os profetas e o reconhecimento sobre o último profeta é um reconhecimento para todos os outros que o precederam. Portanto, a declaração de fé durante o tempo de Abraão era assim: não há Deus além de Alá, Abraão é um mensageiro de Alá. Durante Moisés, Moisés é o mensageiro de Alá. Durante Jesus Cristo, eu testemunho que não há Deus além de Alá e Jesus Cristo é o seu mensageiro. E agora Muhammad é o mensageiro de Alá. O reconhecimento do último profeta é um reconhecimento para todos aqueles que o precederam. Quem quer que diga este testemunho com sinceridade deve ser considerado muçulmano. E quem morrer nesta crença entrará no paraíso se os seus pecados forem perdoados. Tornar-se muçulmano não dá a ninguém um visto para o paraíso. A fé do Islã carrega consigo importantes responsabilidades. Esta fé é representada por 3 importantes componentes. Primeiro, um sincero crer no coração. Número 2, a divulgação dessa fé. E número 3, seguir esse coração e essa divulgação com ações sinceras e virtuosas. Estes componentes importantes do Iman, ou fé, é o que fazem com que o muçulmano fique equilibrado e compreensivo no seu ponto de vista ao redor dele. Lhe dá um fundamento espiritual, enquanto que, ao mesmo tempo, o encoraja a ser uma força positiva nesta comunidade. Quando as pessoas refletem sobre o sentido interno do testemunho, elas devem encontrar libertação. Isso quebrará as suas correntes. Acreditar que não há Deus exceto Alá significa que eu não adorarei mais ninguém além de Alá. Eu não temerei ninguém além de Alá. E não terei esperança por mais ninguém além de Alá. Eu não pedirei a mais ninguém além de Alá. Eu não reclamarei para ninguém além de Alá. E não amarei ninguém além de Alá e o que Alá ama. Eu não gostarei de mais nada além do que Alá não gosta. Ele será o centro da minha fé. Isso significa que eu não serei mais o escravo de qualquer humano, material ou desejo. Conheça o Islã. O profeta, que a paz esteja com ele, disse: quem não leu a Al-Fatiha é como se não tivesse rezado. Por isso, irmão muçulmano, você deve decorar e ler a Al-Fatiha de uma maneira correta, como vai ouvir agora. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-Fatiha, a abertura. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Louvado seja Deus, Senhor do Universo. Clemente, o Misericordioso. Soberano do dia do juízo. Só a Ti adoramos e só de Ti imploramos ajuda. Guia-nos à senda reta. A senda dos que agraciaste, não a dos abominados, nem a dos extraviados. A leitura da Al-Fatiha é obrigatória para o imã, que é quem dirige a oração, e aquele que reza sozinho. Enquanto aquele que estiver atrás do imã, ele deve ler a Al-Fatiha nas unidades silenciosas e deve ouvir o imã dizendo em voz alta nas outras unidades. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. E quando for lido ao Corão, escutai-o e calai, para que sejais compadecidos. O profeta, que a paz esteja com ele, disse: quem estiver rezando atrás do imã, basta para ele a leitura do imã. E quando o imã parar de ler, quem está atrás pode ler. O imã não deve ficar por muito tempo calado entre a leitura da Al-Fatiha e a leitura de qualquer outra surata, porque isso não é a suna do profeta, que a paz esteja com ele. Depois de terminar a leitura da Al-Fatiha, diga Amém. O imã, quem o segue e aquele que reza sozinho, todos devem falar Amém depois de lerem a Al-Fatiha. Amém. O profeta, que a paz esteja com ele, disse: quando o imã disser Amém, façam o mesmo. Quem coincide com a fala dos anjos, serão perdoados seus pecados anteriores. Quando terminares de dizer Amém, leia o que puderes do Alcorão, porque não há limites para a leitura. Ao terminares a leitura, diga Allahu Akbar e inclina-te. A inclinação. A inclinação é se inclinar para a frente com as costas e a cabeça até que as palmas das mãos toquem os joelhos. O profeta, que a paz esteja com ele, quando se inclinava, sua cabeça ficava no mesmo nível que suas costas e sua nuca, de modo que podia-se colocar um copo d'água sem que ele caísse. É errado levantar a cabeça acima ou abaixo do nível das costas. O profeta, que a paz esteja com ele, costumava pegar os joelhos entre os dedos e esticar os braços e as pernas. Procure ficar calmo durante a inclinação. O profeta, que a paz esteja com ele, disse para aquele que não sabia como rezar: inclina-te até se sentir tranquilo. Durante a inclinação, você deve dizer uma vez: seja glorificado o meu magnífico Senhor. E se acrescentar, não há problema. Ao levantar da inclinação, diga: Deus, ouça aquele que o louva. Ao ficar em pé, diga: o louvor é para ti, ó Senhor. Isso basta. Mas pode-se dizer: ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. O louvor é para ti, ó Senhor, do tamanho da terra e dos céus, e o que está entre ambos, e o tamanho do que tu quiseres depois. Acrescentar a palavra shukr depois de dizer o louvor é para ti, ó Senhor, não tem fundamento. Portanto, tenha cuidado. Ao voltar para a posição de começo, ficar em pé, é bom estar endireitado e ter calma antes de se prostrar. O profeta, que a paz esteja com ele, disse: não é uma reza completa na qual o muçulmano não fica calmo depois de levantar da inclinação ou da prostração. A prostração.
A prostração é possibilitar que 7 itens de nosso corpo entrem em contato com o chão. Os 7 itens são a fronte com o nariz, as 2 mãos, os 2 joelhos e os dedos dos 2 pés. O profeta, que a paz esteja com ele, disse: não é uma reza completa para aquele que seu nariz não toque no chão. Você deve também afastar os braços de seus lados e as pernas da barriga e esticar os pés, e não coloque seus braços no chão. É um erro cometido por muitos. O profeta, que a paz esteja com ele, disse: sejam moderados na prostração, e não coloquem vossos braços no chão como os cães. Irmão muçulmano, não te esquece de ficar concentrado em sua prostração. O profeta, que a paz esteja com ele, proibiu de fazer como o corvo, ou seja, não dar à prostração o seu devido tempo. Você deve ficar calmo na prostração e glorificar a Deus e dizer: Subhana Rabbiyal A'la. Seja glorificado o Senhor Altíssimo, por uma vez, e pode ser mais que é melhor. Nesse instante, pode-se fazer preces à vontade. O profeta, que a paz esteja com ele, disse: o mais próximo que o servo fica do seu Senhor é durante a prostração. Um dos erros é levar algo para o doente para se prostrar em cima. Isso é exagero. O muçulmano deve se esforçar sem exagero ou constrangimento. O que ele pode fazer, deve fazer, porque não lhe serão dadas desculpas. Conheça o Islã. Hoje vou falar um pouco sobre as orações. Como você sabe, quantas orações um muçulmano deve fazer por dia? Meninas, quantas orações diárias? 5 orações. Aí, essas 5 orações são em 5 horários, na verdade, né? Tem uma oração do Fajr, tem a segunda do Dhuhr, o meio-dia, tem o Asr, que é a tarde, tem o Maghrib, que é o pôr do sol, e tem a Isha, que é a noite. Então, essas orações são 5 horários que o muçulmano para fazer e ter essa ligação com o Criador. São 5 porque Allah subhanahu wa ta'ala, através do profeta Muhammad, ele quem revelou isso, quem trouxe isso para nós, o profeta Muhammad. Porque no Alcorão Sagrado, Allah mandou a gente cumprir a oração. Mas o profeta nos ensinou essas orações. O anjo Gabriel, ele ensinou ao profeta a fazer essas orações todos os dias, nesses horários. Então são 5 horários. Tem muitos benefícios, na verdade. As pessoas acham que vão rezar por Deus. Claro que a oração é uma ligação entre você e o Allah. Mas quem vai ser beneficiado não é o Deus. Quem vai ser beneficiado é você. Todas essas orações são alimentos que alimentam nosso coração, nossa alma e alimenta nosso espírito. Por isso, quem vai ser beneficiado? Nós. Então, quando a pessoa preserva e protege essas orações, ele vai ter esses benefícios, que são muitos benefícios quem pratica essas orações. A primeira coisa que o muçulmano ele vai ter, quando ele preserva essas orações, uma proteção. Uma
proteção total. Você vai ser protegido contra qualquer coisa mal que pode estar no seu redor. Você vai ter uma proteção. A gente sabe como tem coisas ruins nessa vida. Então, para você ficar protegido, você tem que ter uma proteção. Você procura uma proteção, e a oração é uma das coisas que deixa você protegido. Uma vacina diária que você toma para você ficar protegido contra o quê? Primeira coisa, contra o Satanás. Porque o Satanás, como ele consegue sussurrar e como ele consegue fazer a cabeça da pessoa, como ele hoje fez e fez a cabeça de muitas pessoas que não vieram para a aula. Ele começou a fazer e falar para essas pessoas. Como ele consegue? Como o Satanás tem planos, na verdade, para desviar o ser humano. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão Sagrado: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. Ou os fiéis não seguem os passos do Satanás. Ele não falou não seguem o Satanás. Ele falou não seguem os passos do Satanás. Por que assim os passos? Quais são os passos do Satanás? O Satanás ele não consegue desviar você assim de uma vez. Ele planeja o seu desvio. Ele planeja para tirar você do caminho certo. Para ele deixar a oração, ele fez um planejamento. Primeira coisa que, por exemplo, vem para uma pessoa que ele pratica, ele faz a oração, aí começa a convencer ele. Aí chega a hora da oração, ele fala para ele: fica aqui, o homem, né? Fica, não precisa rezar agora, dá tempo ainda para você rezar. Ou fica em casa, não vai para a mesquita. Todos os lugares são bons para rezar, ele fica fazendo na cabeça dele. Ele não vai conseguir convencer ele para deixar a prática da oração, mas ele vem o primeiro passo: fica aqui, não vai para a mesquita. Fica aqui, reza aqui, faz tudo aqui. Aí ele começa a convencer ele. Aí ele obedece, ele fala: tudo bem, eu vou ficar aqui hoje. Aí começa a fazer esse planejamento. No segundo passo do Satanás, aí fala para você: espera, agora está tempo. Você está acompanhando a novela, aí chega a hora da oração, fala para você: dá tempo, calma, agora fica um pouco. Aí você vai, daqui a pouco você vai rezar. Aí fica aqui, chega a outra oração e você está ainda no resolve primeiro. Aí fica assim até entre o Zohar e Asr, ele não consegue. Entre o Maghrib e Isha também não consegue. Ele precisa muito tempo para convencer uma pessoa para cometer um pecado. Aí quando a pessoa preserva essas orações, então ele fica protegido do Satanás. O Satanás não consegue atacar ele. Então, quem protege essas orações, inshallah, ele vai ser protegido e vai ser, inshallah, bem preservado. Também Allah subhanahu wa ta'ala ajuda ele para ter essa proteção. E a primeira coisa que o Satanás faz com a pessoa, quando ele quer desviar ele, manda ele deixar a oração. Ele fica longe da mesquita, afasta, e depois ele começa a convencer ele para fazer outras coisas. E por isso a mesquita, frequentar a mesquita, é um ato muito importante para ter também essa proteção, inshallah, ser protegido quando você fica mais perto a mesquita. Então, a terceira coisa que você vai ter essa ligação espiritual com Allah subhanahu wa ta'ala, que todos nós precisamos, uma ligação.
a gente precisa de uma carreira espiritual. Quantas vezes você come por dia? Quantas vezes? Mínimo 3? Tem pessoas que comem 5. Mínimo 3, né? Aí essas refeições que o ser humano é muito importante para ter um corpo saudável. A mesma coisa, essas orações alimentam nosso coração e a nossa alma. Você não pode ficar muito bem. Se deixa seu celular se carregar um dia com Deus, vai acontecer o que vai? Desligar? Não. Você não consegue usar mais. Então imagina sua alma, precisando essa carrega, esse alimento para você, inshallah, fica forte e fica protegido. Deus é maior. Allahu Akbar. As novidades, as notícias do mundo islâmico com vocês em Foco. Chegamos ao fim de mais um programa Conheça o Islã, Deus Sabe Mais. Conheça uma mesquita, conheçam o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Deus sabe mais. Allahu A'lam.